temos o esporte. Muito bem, vamos apresentar. Você viu que está tudo. Segunda-feira é um negócio meio doido aqui, né, Pierre? Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tiagão. Boa tarde ao pessoal em casa que acompanha o Voz do Litoral. Segunda-feira por si só é um dia louco, né? Então acaba criando confusão em tudo que é canto. Mas a Camila sabe tirar de letra e dirige esse programa de maneira espetacular. E ela, a gente se dá super bem, com muita educação e tranquilidade, a gente vai tocando o barco aqui. Exato. Tiago, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Tony Lagos. Boa tarde, Pierre, todos os telespectadores da TVC. Obrigado e honrado pelo convite mais uma vez. Não, é um prazer para nós. Eu quero só dizer que o Valdinei está suspenso, porque o Sidney lá da peixaria Mar Azul me deu empadão, bolinho de camarão, bolinho não sei do que lá, um monte de coisa. 2 viagens, o Sidney me falou, já mandou 2 viagens por ele. E aí, até agora não veio. Faz uma semana que o Sidney me mandou, viu, Sidney? E aí, enquanto eu não trouxer a encomenda, não volta nunca mais. Para dizer isso, tá bom? Vamos falar aí da rodada um pouquinho. Agora eu comecei a mudar de ideia. Estou achando que agora, para tirar a diferença, vai ser difícil. Ontem, eu pelo menos assisti, eu não assisti inteiro o jogo, mas foi um jogão de bola. Corinthians e Palmeiras. Só que hoje a narração lá da Globo, lá o rapaz que mostra os gols da rodada no jornal deles de cedo, né? Ele foi categórico na narração. Um dos gols do Corinthians foi impedimento, completo impedimento. Se tivesse sido anulado, a partida terminaria, vamos dizer, empatada. Mas agora abre uma boa diferença de pontos, né? Justamente uma reta final já de campeonato. Acho que agora o Corinthians não vai deixar escapar. Se não me engano, o próximo adversário é o Atlético, né? Na Baixada. O curioso é assim, Tony, a questão do Corinthians, de fato o primeiro gol estava impedido, isso é nítido, mas eu acho que assim, se fosse anulado, entra todo um outro contexto. Não dá para dizer, por exemplo, que o jogo seria empatado, porque foi o primeiro gol. Se fosse o último, até você pode analisar de uma maneira diferente. E tem uma outra coisa, se minha mãe fosse homem, era meu pai, se não entra em jogo. Então assim, eu acho que teve esse erro. Como é que é esse ditado aí? Se minha mãe fosse homem, era meu pai. Ah, tá. Porque se não entra em jogo. Eu acho que assim, infelizmente, mais uma vez a gente começa o quadro falando sobre erro de arbitragem. Poderia ter a implantação do árbitro de vídeo? Poderia, mas eu acho que seria precipitado. O que tem que ser feito com urgência, com ou sem árbitro de vídeo, é uma melhor preparação dos juízes, dos árbitros, porque no nível atual deles, sinceramente, o espetáculo está sendo estragado rodada após rodada. Infelizmente, essa é uma triste realidade do futebol brasileiro. Acontece erro de arbitragem na Europa? Acontece nos Estados Unidos, na Europa, no México, em tudo que é canto. Mas no Brasil, além de ser mais evidente esses erros contínuos, eles acontecem a todo instante. É uma coisa que, assim, interfere diretamente na classificação do Brasileirão. Quanto ao jogo em si, o Palmeiras começou tentando impor a partida, o Corinthians logo equilibrou e teve, na minha opinião, as melhores oportunidades. Se, independente de tudo, mesmo que se não entre em jogo, mas independente de tudo, tivesse que dizer quem merecia ganhar, o Corinthians. Apesar dos erros de arbitragem, para mim, o Corinthians merecia sair vitorioso, como de fato o fez, e mostra que o Timão vai ser campeão brasileiro, como eu tenho dito, desde a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, aqui, inclusive, quando eu virei piada nesse programa, quando todo mundo... Se não for, você dança funk de novo? Se não for, eu danço funk por uma semana ao vivo nesse programa. Fechou. Vamos ver. Tiagão, você pensa do mesmo jeito aí que o nosso bom baiano? Olha, Tony, falando sobre a arbitragem, eu acho que realmente é lamentável toda a rodada você ter que citar esses erros, mas houve uma melhora, entre aspas, tanto no jogo do Corinthians, na penalidade em cima do Jô, como no jogo Chapecoense Sport, aquele auxiliar que geralmente fica ali intacto, ali sem fazer nada, ele auxiliou o árbitro e realmente avisou que foi pênalti. Já é um avanço, já, lógico, tem muita coisa que se deve melhorar. O impedimento ontem do Romero existiu, mas também é uma quase mesalha, só o tronco na frente, é difícil você cobrar do auxiliar. Agora, sobre a vantagem do Corinthians, quando aconteceu a derrota semana passada para Ponte Preta, as pessoas, o Palmeiras vai ser campeão. Não é por aí, a vantagem ainda era grande, era 6 pontos. O Palmeiras precisava vencer o Cruzeiro, precisava vencer o Corinthians fora de casa num clássico para poder igualar a somatória de pontos. Então ainda a vantagem é muito grande. Agora vem o
Santos aí também, meio perto. Tem o Santos, mas é muito difícil, né? Acho que até pela sequência, faltando apenas 6 rodadas, o Corinthians tendo 3 jogos na Arena Itaquera, eu acho que dificilmente vai mudar. Eu acho que o Santos chegará em segundo lugar, mas eu acho que o campeão é o Corinthians. E é importante salientar uma coisa, Tony, porque assim, o Santos está em crise, o Palmeiras teve crise durante o Campeonato Brasileiro, e desses 3 primeiros colocados, o único que manteve o treinador desde o começo do campeonato foi o Corinthians. Então, pelo menos tem um estilo de jogo determinado. É claro que às vezes esse estilo de jogo não funciona tão bem quanto o Carille queria que funcionasse, mas acaba tendo, existe um corpo de jogo que está desde o Campeonato Brasileiro. Quanto à opinião do Thiago, só vou discordar de um ponto. Eu concordo com tudo que ele disse, foi perfeito, foi cirúrgico, mas de um ponto. Na minha opinião, por mais que seja um avanço, por mais que seja a questão do árbitro que fica ali atrás do gol já está participando, ainda é pouco. Eu acho que tem que ter muito mais, e esse avanço, ele é ínfimo perto do que poderia está acontecendo já nesse Brasileiro. E outra coisa, viu, Tony, só para deixar registrado, a péssima atuação da defesa palmeirense, né? Principalmente o Egídio, que foi culpado em quase todos os gols. O Edu Dracena cometeu um pênalti infantil, embora o Egídio não tenha feito sua cobertura. E o Mina também, não sei se ele chegará ao Barcelona com esse futebol. E quanto ao impedimento, eu também vou discordar de você, desculpa. Mas assim, foi na cara do Bandeirinha. O cara tá com meio corpo de impedido e na frente, na linha do Bandeira. Se fosse mais para frente ou mais para trás, difícil todo lance no futebol acaba sendo, porque é interpretativo. Mas se fosse... Mas na linha do Bandeira. Então, acho que assim, ele deveria marcar. Na minha opinião, ali... É que foi 2 lances, né? Foi o lance do Rodriguinho e em seguida já teve o do Romero, né? Foi 12. Ele acertou no primeiro e errou no segundo, infelizmente. Bom, nós vamos acompanhar os gols, vamos para o intervalo. Então tá, vamos lá acompanhar os gols da rodada. O Peixe Santista saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo com Arthur Gomes. Na volta do intervalo, a Vila Belmiro lotada ficou em silêncio quando Fred empatou tudo. 10 minutos depois, David Braz tranquilizou os alvinegros praianos com esse gol de cabeça. E de cabeça, Ricardo Oliveira decretou a vitória dos mandantes. Santos 3, Atlético Mineiro 1. O clássico carioca da rodada começou com falha do Flu e gol do Fogão com Marcos Vinícius. No segundo tempo, Marcos Júnior recebeu e fuzilou o gol de Gadito Fernandes. No finalzinho, Matheus Alessandro balançou as redes e garantiu os 3 pontos do tricolor carioca. Botafogo 1, Fluminense 2. Aos 21 do primeiro tempo, Lucas Prato cruzou e Hernanes, o profeta, fez de peito o único gol do duelo em Goiânia. Atlético Goianiense 0, São Paulo 1. Alan Santos subiu mais que a defesa e fez o primeiro no Couto Pereira. No final da primeira etapa, o Wilson de pênalti ampliou. No segundo tempo, Thiago Real ampliou de cabeça. E no finalzinho, Jonas acertou esse chutaço e deu números finais ao marcador. Coritiba 4, Avaí 0. Esse foi o tempo que o Timão demorou para abrir o placar na Arena com Romero. 2 minutos depois, Balbuena ampliou. Aí foi a vez de Mina fazer o do Verdão. De pênalti, Jô fez o terceiro do Alvinegro. Na segunda etapa, Moisés balançou as redes, mas ficou por isso. Corinthians 3, Palmeiras 2. Aos 40 do primeiro tempo, Arrascaeta recebeu, fintou o marcador e chutou no ângulo de Everton para balançar as redes no Mineirão. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0. O jogo aconteceu em Porto Alegre, mas foi o rubro-negro carioca quem saiu na frente com esse gol de Everton Ribeiro. Mas Everton do tricolor gaúcho deixou tudo igual. E foi dele também o gol da virada. E ainda deu tempo de Luan ampliar. Grêmio 3, Flamengo 1. Mendonça recebeu na entrada da área e chutou com a perna esquerda para fazer o primeiro. Edgar Júnior também deixou o dele e o tricolor baiano conquistou mais 3 pontos no Brasileirão. Bahia 2, Ponte Preta 0. Aos 9 da etapa inicial, Breno levantou a torcida vascaína no Maracanã. Mas nos acréscimos, André Lima fez para o Leão e calou o Maraca. Vasco 1, Vitória também 1. De pênalti, Wellington Paulista marcou para a Chape. Também de penalidade máxima, André deixou tudo igual. Chapecoense 1, Sport também 1. Eu pensei que a Chapecoense ia vencer esse jogo, mas o futebol não tem ser pai vira mãe, mãe vira pai, eu não entendi até agora, mas eu entendi o que você quis dizer. Vou começar com o Thiagão. Thiago, alguma observação com relação aos gols aí? 2 a se fazer, 3 rapidamente. O Atlético Paranaense, lamentável, futebol fraquíssimo fora ontem contra o Cruzeiro. O Flamengo, que não tem esse pretexto de Libertadores, saiu em maio da Libertadores e um time, pelo investimento que fez o Flamengo, pelo elenco que tem, é vergonhoso estar em 7º colocado. Acho que deveria estar brigando com o Corinthians, com o Santos, com o Palmeiras pelas primeiras colocações. E fato, acho que é melhor para nós paranaense, a goleada do Curitiba em cima do Avaí, um confronto direto contra o adversário direto, aumentando o saldo
saldo de gols, 4 jogos sem vencer, tomara que o Curitiba permaneça na primeira divisão. Que lindo o Couto lotado, né? A torcida empurrando o Curitiba, ajudando. Indo para Tóquio já estou comprando passagem. Foi muito bacana a vitória do Curitiba. Eu acho que é aquele tipo de vitória que praticamente elimina as chances do clube ser rebaixado. É claro que ainda precisa chegar pelo menos a 45 pontos, mas o Curitiba está com um pé e meio aí na Série A em 2018. E o Carleto jogando muito, hein? É verdade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta com a classificação, com a próxima rodada. É rapidinho.